Fala, Gabriel. Que bom que você entrou. Vamos lá, Carlos também entrou. Ela entrou. Muito bom, sejam bem-vindos. Letícia entrou. Oi, Lê. Que bom aqui, já vou convidar você. Eu ainda não, né, cara? Ainda não, espera um pouquinho. Conversar um pouquinho, tá? Um pouquinho. A ideia é a gente falar sobre nutrição, sobre aspectos de boas práticas, bons hábitos para a gente ter uma saúde melhor, mais longeva, e especialmente nessa pandemia, mas que essa pandemia traz uma oportunidade da gente mudar os nossos hábitos, que eles sejam duradouros. A pandemia vai acabar em algum momento futuro, em breve, mas os bons hábitos conquistados podem continuar. Então essa é a ideia. Já entrou aqui a Natasha, que bom. André também, seja bem-vinda. E as pessoas vão entrando, já a Letícia vai entrar com a gente. E a ideia, a Letícia é uma nutricionista espetacular, trabalhamos juntos na Azul Linhas Aéreas. Tive esse prazer, uma profissional muito séria, muito competente, e tem feito aí um conteúdo digital muito promissor, cada vez mais ensinando as pessoas. E aí eu e ela acertamos para fazer essa live. Para Luciana entrou também. É isso aí, vamos lá, vamos convidar são 7 horas agora? Isso, pode, acho que já pode. Então vamos lá, vamos chamar a Letícia para entrar. Cláudia entrou também, olha, coisa boa. André Espínola falou, doutor, que saudades. Letícia está aqui. A Letícia está entrando. Olá! Oi, Boa tudo noite! bem? Boa noite, boa noite. Deixa eu ficar um pouquinho baixo aqui. Vou levantar aqui, tem que levantar. Vou ajustar aqui. Letícia, tudo bem com você, querida? Tudo ótimo, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu acho que essa live vai ser muito importante para a gente orientar as pessoas, né? Falarmos um pouquinho das nossas experiências de trabalho, então com certeza vai ser especial. Obrigada mais uma vez pelo convite. A todos que estão aqui, uma excelente noite de conteúdos, de troca de informações. Podem mandar as perguntinhas que a gente vai responder. A ideia é essa, para apresentar, né, Letícia, a gente trabalhou junto na Azul, eu estava comentando isso com o pessoal, a gente trabalhou junto por 2 anos, um trabalho promissor, onde eu encaminhava para você as pacientes e os pacientes que tinham os problemas, e aí a Letícia fazia um trabalho muito legal de orientação nutricional, as pessoas que estavam acima do peso, que tinham doença, diabetes, pressão alta, as pessoas voltavam 3 meses depois para mim, bem melhores do que eu tinha encaminhado. Essa era uma rotina E que a gente tinha fazia. uma rotina, né, que era diagnosticar os crônicos e encaminhá-los para acompanhamento. Então tinha um objetivo, além de mapear também os aeronautas. Então foi um trabalho de medicina aeroespacial também bem rico, né? E vai trazendo experiência. E agora, com a pandemia, a proposta da nossa conversa é a gente tentar contribuir aquilo que eu falei agora há pouco. As mudanças de hábitos existem, elas foram incorporadas, mudanças de hábitos de higiene em especial nessa pandemia, mas a gente tem uma grande oportunidade de fazer essas mudanças serem maiores do que só de higiene. Então, o cuidado com a saúde, o cuidado com a alimentação, uma alimentação bacana, que a gente agora tem a oportunidade de fazer em casa, e que daqui a pouco a gente vai ter que voltar para a rua e pode incorporar essas boas práticas, né? Sempre aqui sugerindo, pedindo para as pessoas, quem está assistindo, quem tem esse interesse bacana, encaminha, coloca o aviãozinho aí, encaminha para os seus contatos, para 2, 3 pessoas. Compartilha a live, né, com seus convidados. Isso aí. Mas me conta, Letícia, me fale uma coisa. A tua especialidade é nutrição funcional, clínica funcional, não é isso? Conta um pouquinho pra gente o que é. E aí a gente dá sequência nas perguntas. Então, nutrição clínica funcional, ela é uma área nova, né, da nutrição. Então, assim, ela te desenvolve, assim como nós trabalhamos lá. Por exemplo, eu tenho uma população que eu vou tratar, então eu preciso ter as evidências do que aquela população precisa. Por exemplo, agora em época de pandemia, qual foi o desenvolvimento do meu trabalho?
testar metodologias de alimentos que têm uma função no organismo, de reforçar a imunidade, por exemplo, de controlar a ansiedade e trabalhar isso como dietoterapia. Então, a nutrição funcional clínica, ela é o alimento, como uma estratégia coadjuvante num tratamento de alguma doença ou para um processo, por exemplo. Olha, quem é da área da esportiva, quer ganhar massa, emagrecer, então a gente vai direcionando. Mas ela é uma ciência que ela trata muito a questão de metodologia. Então, por exemplo, nessa época agora eu trabalhei muito dietas detox e low carb com os pacientes, por exemplo, que tiveram uma excelente resposta. Outra dica também são as receitas, né? A gente trabalha muito com receitas funcionais, então se utiliza muito sucos detox, sopas, saladas, muitos temperos e ervas também dentro da dieta. Então tem esses objetivos mais direcionados, né? Uma coisa que a gente sempre, nessa época de Covid, existe já fizeram essa pergunta a mim, eu tenho certeza que a você mais ainda. Qual é o milagre da alimentação para ter uma imunidade 100% e ficar longe do vírus? Você vai prometer isso para a gente ou não, Letícia? Conta para nós. Não existe essa... Porque assim, a imunidade a gente mantém ela estável, né? A gente fala que dá aquele reforço, mas depende muito do metabolismo de cada um, é muito individual, porque nem sempre aqueles alimentos que eu posso te indicar, você pode gostar e não consumir eles como você deveria. A cúrcuma é um exemplo. O que a gente tem hoje de alimentos associados à prevenção de Covid, ou pacientes que tiveram coronavírus e fizeram uso, né? Que a medicina, que essa parte da nutrição clínica funcional está trazendo. A cúrcuma, o chá verde. Mas por quê? Por conta dos antioxidantes que esses alimentos têm. Agora, a gente não tem como falar, olha, então isso vai prevenir ou vai curar. Não, mas é um conjunto, né? E outra, é uma coisa muito a longo prazo. Eu acho que o Covid é uma coisa muito a longo prazo, assim, de tratamento, de prevenção, ao meu ver, né? Porque o que eu ouço dos pacientes em acompanhamento, que já passaram, que tiveram entes queridos, que tiveram contato, cada um teve um sinal, uma resposta diferente, um sintoma. Então ainda é uma coisa muito nova, né? Mas quem vem com uma alimentação, isso é uma coisa na prática clínica a gente percebe. Quem tem uma alimentação regrada, saudável, bem equilibrada, com vegetais, com frutas, com um pouco de carboidrato, menos do que as pessoas habitualmente comem, com proteína. Quem tem essa alimentação diversificada, e você detalha isso, né, nas suas orientações, mas quem tem essa possibilidade tem efetivamente uma resistência maior, mesmo que eventualmente tenha a doença, seja ela qual for, especialmente as infecciosas, vai ter uma possibilidade de recuperação efetivamente melhor. Isso é um fato bacana e você complementa com todas essas dicas. Sobre vitamina D, que entrou na moda aí, como é que é a tua visão? Como é que você vê aí a vitamina D, a possibilidade de complemento nutricional, com complemento medicamentoso ou com a alimentação mais rica, exposição ao sol? Como é que você entende? Eu sinto a necessidade de suplementar, sim, porque a gente tem um grande índice de pacientes com deficiência de vitamina D. Então, ao longo da maturidade, eu enxergo como importante, sim, o uso da vitamina D, principalmente nas aquele reforço, mas depende muito do metabolismo de cada um, é muito individual, porque nem sempre aqueles alimentos que eu posso te indicar, você pode gostar e não consumir eles como você deveria. A cúrcuma é um exemplo. O que a gente tem hoje de alimentos associados à prevenção de Covid, ou pacientes que tiveram coronavírus e fizeram uso, né? Que a medicina, que essa parte da nutrição clínica funcional está trazendo. A cúrcuma, o chá verde. Mas por quê? Por conta dos antioxidantes que esses alimentos têm. Agora, a gente não tem como falar, olha, então isso vai prevenir ou vai curar. Não, mas é um conjunto, né? E outra, é uma coisa muito a longo prazo. Eu acho que o Covid é uma coisa muito a longo prazo, assim, de tratamento, de prevenção, ao meu ver, né? Porque o que eu ouço dos pacientes em acompanhamento, que já passaram, que tiveram entes queridos, que tiveram contato, cada um teve um sinal, uma resposta diferente, um sintoma. Então ainda é uma coisa muito nova, né? Mas quem vem com uma alimentação, isso é uma coisa na prática clínica a gente percebe. Quem tem uma alimentação regrada, saudável, bem equilibrada, com vegetais, com frutas, com um pouco de carboidrato, menos do que as pessoas habitualmente comem, com proteína. Quem tem essa alimentação diversificada, e você detalha isso, né, nas suas orientações, mas quem tem essa possibilidade tem efetivamente
uma resistência maior, mesmo que eventualmente tenha a doença, seja ela qual for, especialmente as infecciosas, vai ter uma possibilidade de recuperação efetivamente melhor. Isso é um fato bacana e você complementa com todas essas dicas. Sobre vitamina D, que entrou na moda aí, como é que é a tua visão? Como é que você vê aí a vitamina D, a possibilidade de complemento nutricional, com complemento medicamentoso ou com a alimentação mais rica, a exposição ao sol? Como é que você entende? Eu sinto a necessidade de suplementar sim, porque a gente tem um grande índice aí de pacientes com deficiência de vitamina D. Então, ao longo da maturidade, eu enxergo como importante sim o uso da vitamina D, principalmente nas gestantes, agora também com essa questão de pandemia e imunidade, a dosagem tem que ser maior. Então, eu gosto de trabalhar numa linha de suplementação, claro, avaliando clinicamente as deficiências e associações, se vai ser B12, ferro, vitamina D, enfim. Mas vale muito a pena. Eu sinto, assim, os relatos dos pacientes de melhora de humor, de energia. Então, assim, não é só uma questão da manutenção óssea, né? Influi em muitos outros aspectos, principalmente nas doenças autoimunes, por exemplo. A gente sabe que a vitamina D é importante. Então, é o equilíbrio, né, pessoal? Vamos buscar essa vitalidade. Mas a gente tem um outro lado, né? Que é o excesso do carboidrato da dieta, em que você está acidificando o teu corpo e você vai eliminando facilmente todos os nutrientes. Então, na nutrição funcional, a gente trabalha muito aquele pilar também da medicina ayurvédica, aquela busca de excesso de vitamina C da dieta, para combate de radical livre, de fibras. Então, a gente tem muito essa pegada dentro da nutrição funcional, que eu adoro, né? E eu sinto bem a diferença. Mas, como eu falei, é um dia de cada vez, né, doutor? Você sabe que cada paciente tem um ritmo de adaptação. E o que conta também é isso, né? A prática de exercício, que nem a vitamina D, tem a ver também com a exposição ao sol, né? Com essa questão de praticar um exercício ao ar livre, enfim. A gente agora, nessa fase, muita gente... Só um parênteses, quem está entrando agora, no canal Performance, que a gente participa, a gente fala muito, até peço depois quem gostar, se inscreva no canal Performance, no YouTube também, Sua Melhor Performance. A gente fala sobre saúde, sobre produtividade, performance, é um canal muito interessante. Eu e o Carlos Rogério, que é um engenheiro espetacular, que a gente fala muito sobre performance, e para isso precisa ter saúde. E aí, para ter saúde, a alimentação talvez seja daqueles pilares que a gente tem para ter uma boa saúde, e a alimentação é imperativo. Eu entendo que o que você está falando é o equilíbrio. Evidente que se alguém passa numa consulta, numa terapia nutricional com você, Letícia, vai ter um detalhamento personalizado. Não é? É isso. Sim. Que personalizado, baseado nos seus gostos, nos seus hábitos, nas suas possibilidades. Quem tem essa possibilidade, melhor. Que puder ter uma avaliação com a Letícia, sempre é melhor. De uma maneira geral, nem todo mundo pode fazer isso. Então, tem que, se puder ter o equilíbrio entre todos os tipos de alimentos, numa quantidade menor, com exercício, com exposição ao sol por períodos pequenos, não precisa ser muito, mas por períodos pequenos, 15 minutos, 20 minutos por dia é o suficiente. Com alguma suplementação medicamentosa após realização de exames, com acompanhamento médico e nutricional, você garante uma boa condição de saúde para poder ter, eventualmente, alguma doença qualquer e ter uma recuperação melhor. E não só doenças infecciosas, né? A gente está falando aqui de diabetes, de pressão alta, de obesidade, que leva a inúmeros males, inclusive relacionados a câncer. Então, é uma grande oportunidade aí de adquirir bons hábitos. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta, Ale. Alimentação em casa. Muita gente agora está em casa. Comia fora, comia no restaurante da empresa, comia no restaurante, e agora está em casa. Estando em casa, quando você ia no self-service, você tinha uma diversidade grande de comida. E agora você está em casa, você está em home office, muita gente, às vezes sozinho, não tem uma outra pessoa para te ajudar, às vezes é o casal que está trabalhando, cada um na sua atividade. No seu momento, você vai comer, né? Lanche todo dia. Como é que funciona? Que dica que você dá para o nosso espectador aqui para ter esse capricho? O lanche pode ser todo dia? O importante é a gente começar a associar as compras, né? Faz uma lista bem prática.
Tenha uma folha verde escura, o couve, o alface, o tomate, que tem bastante vitamina C, licopeno, cenoura, batata, banana, que é um alimento riquíssimo também, tem bastante zinco, magnésio, B6. E as carnes magras também, de preferência as carnes cozidas, porque elas se tornam práticas. Você pode usar no preparo de sopa, você pode usar no preparo de uma marmita, de até 300 gramas para você congelar. A questão é preparar os alimentos, fracionar e congelar, não precisa ter aquele excesso. Agora, se você comprar, né, obviamente, né, uma caixa de chocolate, aí começa a ficar complicado, porque você não vai ter domínio, né? Você vai acabar comendo todo dia. Então, refrigerante, deixa lá para o final de semana. Mesmo estando home office, o importante é não ter esses excessos de açúcar aí no dia a dia. Porque o carboidrato prejudica totalmente a nossa assimilação de vitaminas e minerais, principalmente as vitaminas do complexo B. Quer dizer, não adianta você comer um monte de vegetais, de frutas e comer muito carboidrato, pão, farináceos, você vai ter um prejuízo de absorção, né? É isso. De absorção, isso. Adorei que temos vários queridos aqui que trabalharam com a gente na Azul. Tem minhas pacientes aqui também, a doutora Dani aqui com a gente. Obrigada pela presença de vocês. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Reforçando aqui o pedido para encaminhar para os amigos aí no aviãozinho. É importante. Eu tenho uma frase, Letícia, que eu gosto muito, eu queria que você comentasse de uma maneira crítica. A gente come muito mais do que a gente precisa. Faz sentido? Faz. Onde está o erro na frase? Ainda mais agora nos períodos de pandemia. A gente não está gastando o que gastava de energia antes, né? Quando conseguíamos ir até uma academia, por exemplo, 300, 400 calorias por dia ou mais do seu metabolismo basal. Então, a ideia realmente é fazer uma dieta hipocalórica. É o que eu tenho observado bem com os pacientes, que está dando certo as estratégias de 1.000 até 1.200 calorias, já para você se manter com 4 a 5 refeições ao dia, né? Ou também tá essa questão da disciplina do horário, às vezes acorda mais tarde, então você pode estar fazendo essas refeições de 3 a 4 horas, por exemplo, o café da manhã já faz o almoço, mas faz muito sentido. Nós não estamos gastando o suficiente de energia para se comer 2.000, 2.500 calorias por dia. Então, quer dizer, hoje até, inclusive, atendendo uma paciente, eu discuti isso, né? Como que está sendo o perfil da alimentação em casa de todos da família, todos os membros, né? Então, aí, quando um começa a exceder, o outro também vai ali, né? Na essência. Então, por isso que a gente tem que ir um pouquinho de cada vez, horários para comer, manter disciplina, faz muito bem, gente, para tudo. A disciplina é muito importante. Você falou um negócio importante, porque a pessoa não sai de casa. Então ela não tem um gasto calórico. Só o fato de sair de casa, andar um pouquinho até o ponto de ônibus, andar no metrô, com certeza, já tem um gasto calórico, né? E isso uma boa parte das pessoas não está fazendo. Eu tenho recomendado muito o exercício. Existe o cuidado de não sair de casa, mas não sair de casa porque você pode se contaminar ou contaminar outra pessoa. Esse é o conceito. Mas se você for sair, andar no seu quarteirão, longe das pessoas, eu costumo dizer que o vírus não vai pular em você. Então, você pode fazer isso com cuidado, com respeito aos outros, com a máscara, evidentemente, mas você deve fazer isso para manter-se ativo. Precisamos manter esse reforço, porque não é porque agora que a gente está voltando com o comércio que a gente pode, assim, se sentir confortável. Não, os cuidados têm que ser dobrados, até na minha opinião, né? O álcool 70%, higiene das mãos, uso da máscara, sim, higiene dos sapatos que você vai de casa, da rua, isso é muito importante, gente. Não deixem de dar continuidade aos cuidados. É igual trazer os alimentos da rua também, hortifruti, mercado, limpe com álcool as embalagens, dá sempre uma limpada na sua geladeira e despensa, já higienize as frutas, legumes e verduras. A técnica de branqueamento dos alimentos é muito especial também, bacana, que é quando você já cozinha eles, deixa no ponto al dente, né? Você vai cozinhar lá 2 a 3 minutinhos, por exemplo, a cenoura, a batata, a vagem, para poder congelar. Isso preserva nutrientes também e te ajuda no orçamento, porque você compra e vai fracionar para a semana e não tem desperdício. O que eu vejo muito quando eu peço para o paciente mandar para mim, olha, né, quero foto da despensa e da geladeira. Hoje, para mim, ficou bem evidente o quanto que a nossa geladeira, a nossa despensa, fala da nossa personalidade. É que eu não consigo mostrar aqui, mas hoje eu atendi vários perfis de paciente, umas mais ansiosas, outras menos. Quando uma paciente minha que já tinha um perfil de uma ansiedade maior e tal, me mandou a despensa dela, eu achei de tudo lá dentro.
pacotes e pacotes. Você comprou muita coisa com medo, né, da questão da pandemia, dos mercados, da oferta, mas aí você acaba exagerando, que parece que você tem que acabar com aquele estoque. É uma coisa assim muito complexa, que aí você começa a preparar várias coisas mais calóricas também. Então, assim, fracionamento e higiene, isso aí é fundamental, a gente não vai perder nunca, ainda mais com tudo o que aconteceu, né? Então, o que nós estamos passando, todas essas mudanças de comportamento, então a gente tem que ficar aí atentos, né? E sobre o exercício, quem mora em prédio vai falar que não dá para sair por causa do elevador, é perigoso. Eu falo, vai de escada, especialmente na volta, quando você sobe. Já ajuda, né? Já ajuda muito. Quem deve fazer as compras no mercado? Pelo que eu entendi, o ansioso não deve. É isso? Olha, ele pode até ir para o mercado pro hortifruti, mas saber escolher bem o que ele vai levar, né? Não precisa comprar 3 pacotes de açúcar, 2, 3 quilos de arroz. Faz aquela compra semanal, fracionando as marmitas. Tenta preparar as refeições principais, já deixar pronto uma base de uma sopa, por exemplo. Enfim, tenho dificuldade de consumo de verdes, então opte pelos sumos detox. Faz com limão, com couve, com cenoura. Né? Esse suco, né, que eu prescrevo bastante ele, que vai cenoura, maçã, couve e capim-limão. É muito digestivo, é anti-inflamatório também. O uso do gengibre nos chás. Traz os chás para casa, evita comprar o excesso de refrigerante, que isso também faz uma diferença. Não pode, você sabe que na minha casa não pode nem ter isso. Porque essas coisas saborosas a gente tem que tentar não comprar, né? E você tem seus filhos, né, adolescentes, então se deixar assim à vontade. Se comprar, vamos carregar a bateria aqui. Se a gente comprar chocolate todo dia, no dia seguinte não tem mais. Um negócio muito louco. Você compra uma caixinha de chocolate e no dia seguinte não tem mais. E aí você está construindo um hábito alimentar não ideal, né? Vou mudar de lugar aqui para carregar. Isso sobre os chocolates, né, esses excessos, pessoal, é só você olhar a qualidade. Dá sempre uma olhadinha no rótulo, verifica a quantidade de carboidrato, teor de sódio, de gorduras, se tem açúcar ou não na lista de ingredientes, né? Toma cuidado com os que contêm mais gordura hidrogenada, 5, 6 gramas por barra, é muita coisa, como se fossem 2 colheres de sopa de óleo cheia que você está ingerindo por uma barrinha de chocolate. Então tem essas questões que a gente tem que levar em consideração também. Perfeito, perfeito. Você sabe que o tema do que eu falo nas palestras, as palestras presenciais, agora a gente tem palestras online, né, das empresas, e o tema do que eu falo é você viverá 100 anos. E eu tenho falado isso no sentido de que a ciência evoluiu tanto nos últimos 100 anos que transformou a vida das pessoas. Então hoje a gente tem as pessoas, eu tenho 53 anos, eu espero viver mais 40 pelo menos. Então, por quê? Porque os agravos que eu vou ter de saúde e os que eu já tive, a gente vai corrigindo, a gente vai tratando, a gente opera, a gente anestesia, a gente dá quimioterápico, a gente dá soluções maravilhosas e tem soluções nutricionais maravilhosas com todo o conhecimento científico da nutrição. Então, quando eu falo você viverá 100 anos nos meus eventos, eu acredito fortemente nisso, que a população das gerações, a Letícia é bem mais jovem do que eu, né, Letícia? Eu vou falar 23, 24 anos. Não é isso? Não, eu vou fazer 30, doutor. Eu faço 30 agora, né? Eu faço agora no dia 23 já. Então, mas na sua geração, que é 23 anos mais nova que eu, essa geração, a sua geração vai viver 100 anos sem dúvida nenhuma. A minha geração, de quem tem 50, 60, vai usufruir isso bastante. Isso eu acredito fortemente. E a nutrição, eu entendo que passa a ser o fator daqueles acessíveis, que são de massa, que todo mundo pode fazer, que todo mundo come todo dia, é a grande sacada. Eu tenho convicção disso, tento ter uma alimentação mais regrada possível, até porque eu tenho diabetes. Você lembra disso, que eu tenho diabetes, eu tomo insulina? Sim. Então, eu sou um cara que sou um cliente de nutricionista no sentido de comer adequadamente faz parte da minha
da minha boa prática, da minha vida, e eu tenho uma vida absolutamente regrada, o que é muito saudável. Na verdade, eu falo que a dieta para o diabético é quase a dieta de todo mundo, que deveria ser. Uma dieta equilibrada, com pouco carboidrato, bem diversificada e com bastante exercício. Então, é sempre muito bom te ouvir nesse sentido, que o que você está falando está me reforçando que eu continuo num caminho adequado. E assim, né, a gente sabe que nós temos uma população que está adoecendo também por hipertensão, por diabetes, né, ficando mais sensível. Então, os cuidados, pessoal, são sempre muito importantes. Fazer exercício, se hidratar, se alimentar de 3 em 3 horas. Acrescente fibras na dieta. As fibras têm um papel importante de, além de ajudar no controle dos níveis de colesterol, de glicemia, aveia, chia, linhaça, né, sucos cítricos, tudo que tem fonte de vitamina C também, como a laranja, maracujá, acerola, tem bastante fibra também. Então aproveitem essas dicas e que vão ajudar na digestão. Mandar uma perguntinha aqui, são chás digestivos, camomila, erva doce, hortelã, harmonizar, né, preparar esse chá com gengibre, com cravo, também ajuda bastante no perfil digestivo. E agora também em épocas de quarentena é super válido você fazer isso, adaptar o chás. Então essa cultura do chá é algo que eu trago para o paciente, consumir regularmente. Não ficar só naquele cardápio, às vezes, padrão do leite, do café, do pão, mas tentar trazer o chá, uma fruta, pelo menos, você já tem ali o impacto de 25% de redução de um risco de doenças cardiovasculares, hipertensão e tudo mais. Então, beber chá faz bem. Sem dúvida. E isso que você está falando tem a ver com sair do grupo de risco. A gente, com a história da pandemia, ninguém quer fazer parte. A pessoa fala assim, pô, mas eu tenho pressão alta, eu não sou grupo de risco. Se ela não estiver bem controlada. Ah, mas eu sou obeso, eu vou emagrecer. Então emagrece mesmo, porque quanto mais você emagrecer, menor serão as complicações caso você tenha o Covid. Mas não pense só no Covid. É a grande oportunidade de pensar no futuro. O Covid daqui a 2, 3, 4 meses, a gente vai ter um encerramento desse ciclo. Então, se você tem diabetes, se você tem alteração de colesterol, se você tem hipertensão e obesidade, que são doenças crônicas, a grande parte delas tratada e compensada com hábitos alimentares e de atividade física regulares. Né? Saia do grupo de risco. Essa é a mensagem. Eu acho que é legal a gente reforçar que, agora, para sair do grupo de risco não é fácil. Precisa de esforço. Precisa querer viver 100 anos. Precisa cuidar de você, ter alegria nisso, intensidade, disciplina. Não é fácil, né, Letícia? Você sabe disso. Quando você atende alguém obeso, a dificuldade que é de você sensibilizar a pessoa a seguir uma restrição, mas uma restrição do bem, saudável. É bastante difícil. Mas você sabe, doutor, que o que eu acho que mais funciona, né, é o acolhimento entre todas as pessoas. Se um ajudar o outro, você consegue sair daquele processo tranquilo. Eu acho que não existe uma característica, né? Existem as identidades das pessoas. Principalmente quando você tem membros da família com obesidade ou crônicos ou diabéticos que precisam de uma dieta específica, a gente tem que ir direcionando. É um trabalho de educação alimentar diário. Mas a gente precisa desse apoio, desse acolhimento também. É como eu falo, por exemplo, quando você tem os pacientes idosos. Eles têm um tratamento muito diferenciado, precisa de um cuidado para se hidratar, para comer, não é qualquer tipo de textura ou de alimento que ele pode, né? Tem maior dificuldade de digerir, então vamos preparar uma comida mais cozida, vamos tentar entender as preferências dele, vamos usar então um suplemento, vamos fazer uma vitamina bacana, que fique gostosa para ele consumir, se sentir motivado. Então tem tudo isso, é um conjunto mesmo. Então eu ficaria aqui horas e horas falando, a gente pode até pensar depois em algum momento trazer essa parte de comportamento aqui, eu acho que é super válido, mas assim, respeito, acolhimento, cuidado é fundamental também em determinadas situações. Letícia, para ir terminando, eu queria só uma dica sua importante. O Carlos, que é do Carlos Ruggeri, do canal Performance, ele sempre ensina para mim, ele fala para todo mundo, mas eu aprendo com ele, de que o bom dia começa na noite anterior. Tendo um bom planejamento, tendo uma boa noite de sono, acordando no horário, cumprindo o seu plano. Então ele sempre ensina isso pra gente, é um cara falando de performance e produtividade. E que você sugere então para a gente ter uma boa noite de sono, uma noite plena, uma alimentação antes de dormir? Você vai dormir às 10 da noite.
de uma maneira geral, lógico que tem caso a caso, tem os gostos, mas qual é o conceito principal numa alimentação antes do sono? Sim, faça uma dieta, né, mais balanceada, reduza a quantidade, não consuma ali 200 ou 300 gramas de um almoço, perdão, de um jantar muito sobrecarregado, diminui o carboidrato também. Então, se opte pelos integrais, opte por legumes mais cozidos e refogados também. E se hidratar, né, durante o dia todo é fundamental. Não, assim, trabalhar essa questão de tomar 10 copos de água por dia. E à noite também, para ajudar na melhora do sono, alface é um bom alimento, maracujá, chá de camomila, também são excelentes opções. Perfeito. Teve umas perguntas aqui. O Maurício falou que come uma barra de chocolate inteira. Faz mal? O que a gente fala pro Maurício? Todo dia não dá, né? Vamos tentar diminuir aí. Fraciona essa barrinha aí pra semana. Eu gostei dessa pergunta do café aqui, porque eu gosto muito do café. A questão é a cafeína. Se você não tomar mais de 500 miligramas, tá ótimo. Então, a cada uma xícara você tem 75. Toma ali 2 ou 3 xícarinhas, 75 miligramas de cafeína a cada uma xícara. Então, não exceda aí 500 miligramas por dia. Entendi. Tá bom. Bem, Lê, a gente combinou uma meia hora, né, para que todo mundo aprenda sem exaustão. Conseguimos responder as perguntas que chegaram. Falamos bastante sobre a vitamina D. E a live vai ficar disponível também para quem quiser acessar novamente, assistir, compartilhar. A gente vai deixar salvo, além daqui do Instagram, a gente vai deixar no canal Performance, Sua Melhor Performance, no YouTube. A gente vai salvar e postar lá até amanhã. E aí, para quem quiser acompanhar, se inscrever no canal, sempre tem bastante conteúdo. Letícia, foi um imenso prazer falar com você, é sempre um aprendizado. Muito obrigada. Eu adoro a sua tranquilidade, a sua serenidade, a sua educação e, acima de tudo, o seu conhecimento. E eu posso atestar isso para quem nos ouve, de que a Letícia conhece muito de nutrição, é bastante ética, bastante correta. Um grande prazer ter trabalhado com ela e agora nessa nossa live aqui de conteúdo. Tá bom? Muito obrigada, doutor, mais uma vez, pelo carinho, pela oportunidade. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Espero que esse conteúdo possa ajudar você, as pessoas que você gosta, da sua família. Vamos nos unir, assim, numa causa de saúde, de autocuidado, né? E de vitalidade. Eu gosto muito de falar de vitalidade, né? Que ela é bem abrangente, né, esse termo. Então, influi muitas coisas, nosso comportamento, nosso dia a dia. E é isso aí, vamos nos cuidar. E se alimentar bem, por favor, hein? Eu espero que depois da live vocês possam se cuidar direitinho. Tá bom. Então, um grande beijo a todos, beijo a você. Muito obrigado a todos que ouviram a gente até aqui.